Uma das metas da minha vida, até o final dela, seria rehistorizar, estou chamando de rehistorizar, ou a história do Brasil e também a história do mundo, no que eu puder, né? Hoje eu vou falar do Barão de Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios, onde é? Fica no agreste sertão do estado de Alagoas. Você talvez não conheça, mas antes de você vai conhecer tudo, vai conhecer, inclusive, eu vou citar alguns nomes muito famosos da história de Palmeira dos Índios que você conhece, tá bom? Mas hoje a gente vai conhecer o Barão de Palmeira dos Índios, que seria o Paulo Jacinto Tenório. Vocês talvez não conheçam, mas vamos ver aqui. Então inscrevam no canal agora, aperte no sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com várias pessoas que gostam de história e também do povo de Palmeira dos Índios, Arapiraca, Quebrangulo, perto também de Paulo Jacinto, Atalaia, regiões, Bom Conselho de Pernambuco também, esses outros foram de Alagoas que eu citei, né? Mas você não sabia, nem o palmeirense sabia. Eu criei o termo palmeirense, que antigamente era chamado de palmeirense, as pessoas de Palmeira dos Índios. Eu fiz uma enquete na Palmeirada e a vitória, quer dizer, o termo mais preferido por todos é palmeirense. Então, na terra dos palmeirenses existiu o Barão de Palmeira dos Índios, Paulo Jacinto Tenório. É uma história muito interessante. Só vou dizer uma parte dela, vou dar micro informações sobre isso. Mas você acompanhe, participe, mande para todas as pessoas, porque isso vai ser importante. Bom, quais são os vultos de Palmeira dos Índios que você pode conhecer? Primeiro, por exemplo, eu poderia citar de Jofre Soares. Jofre Soares foi um ator, o maior ator do Brasil, na história do Brasil, na quantidade de participações como ator em filmes, né? Em filmes. Ele participou de 100 filmes nacionais. E o mais interessante disso aí é que ele começou a vida dele, da carreira de ator de cinema, mais ou menos em torno de 47 anos. Depois eu vou dizer mais claro para você. Já estava aposentado da Marinha em Palmeira dos Índios e estava no grupo teatral de meu tio, que é cineasta, Luiz Barros Torres. Outra figura é Vera Arruda, que tem até o corredor aqui em Maceió, chamado Vera Arruda, que foi uma grande estilista nacional e internacional, morreu cedo, eu conhecia ela, ela foi amiga minha, mais ainda do meu irmão. Vou citar outro, Graciliano Ramos. Graciliano Ramos nasceu em Quebrangulo, como o Paulo Jacinto Tenório também, só que fazia parte do mesmo complexo de cidades no começo, né? Graciliano Ramos é um dos maiores romancistas da história do Brasil. E ele foi até prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, tá bom? Você sabe, é um romancista de grande renome. Mas vamos falar do Paulo Jacinto Tenório, que foi o Barão de Palmeira dos Índios. Nem o povo de Palmeira dos Índios acreditava nessa, mas eu vou começar a mostrar para vocês o que acontece com essa questão. Vamos lá. Paulo Jacinto Tenório foi o primeiro e único barão de Palmeira dos Índios. Ele nasceu em Quebrangulo em 1839. Eu já tinha mais ou menos uns 90 anos naquela época. E faleceu em Atalaia, que é também Alagoas, em 10 de julho de 1927. Ele foi um militar e um nobre brasileiro. Então, as pessoas passam a entender ele tinha uma coroa aqui, de vermelho, a coroa, que era a questão de vermelho, torre de prata lavrada, aberta e iluminada de negro braço, carmação, saindo da fenestra. Bom, deixa para lá. Isso aí é da coroa do barão, ó. A coroa do barão, aqui, ó, como era. Vê? Estão vendo? Bora, vamos lá. Ele foi filho de Paulo Caetano Tenório, de Albuquerque, e Joaquina do Espírito Santo Cavalcante, com I, que inclusive Palmeira também é terra de Tenório Cavalcante, o homem da capa preta, nasceu em Palmeira dos Índios.
A casa dele ainda está lá. Não sei como é que está o estado atual, mas é isso. Casou-se com Águeda Tenório de Albuquerque. Era coronel, comandante da Guarda Nacional em Palmeira dos Índios e foi proprietário rural. Isso, ele é militar, mas a imagem do militar brasileiro hoje é a pior possível da história, né? A questão da melancia, etc, etc. Vamos lá. Foi agraciado barão em 28 de agosto de 1889. Foi um dos 3 últimos titulares do Império pelo Gabinete Liberal de junho de 1889, mas não chegou a receber o título, extinto pelo artigo 72 da Constituição Brasileira de 1891. Os outros foram Miguel Soares Palmeira, barão de Cururipe, e José Miguel de Vasconcelos, barão da Parangaba. E hoje o município de Paulo Jacinto, que anteriormente era conhecido como povoado Lourenço de Cima e depois Lourenço de Baixo, passou a se chamar Paulo Jacinto. Paulo Jacinto é perto de Quebrangulo, nessa cidade. Fica na parte do rio, que tem uma região que eu acho muito bonita de Alagoas. Passou a se chamar Paulo Jacinto por sugestão da direção da Great Western, em homenagem a Paulo Jacinto Tenório, que havia doado terras para a passagem da ferrovia. Então, essa questão de Paulo Jacinto adveio porque são vizinhos, Quebrangulo e Paulo Jacinto, em Alagoas, margem de um rio. Foi lá onde meu avô veio de Pernambuco e se instalou lá, depois foi para Palmeira dos Índios, né? Então, eram vizinhas essas cidades. Então, por causa desse ato do barão de Palmeira dos Índios, eles deram homenagem ao nome de Paulo Jacinto, a cidade. Beleza? Agora, se vocês quiserem, eu vou mostrar também aqui algumas fotos, né, disso aí, para Paulo Jacinto Tenório. Vamos ver lá aqui. O barão, aqui também tem dizendo aqui que Paulo Jacinto Tenório, ele considerado como o barão de Palmeira dos Índios, sabendo aqui que ele nasceu em Quebrangulo, mas era a região todinha de Palmeira dos Índios e tudo, e o Paulo Jacinto, a cidade vizinha, passou em homenagem a ele do ato que ele fez, né? Primeiro e único barão de Palmeira dos Índios, tal. Vamos ver aqui. Deixa eu mostrar aqui um outro ato bonito também. Palácio Vitória de Paulo Jacinto Tenório Neto, construído pelo José Horácio em 1917. Seu segundo proprietário foi Lourenço Tenório C. Cavalcante, em 1930. Luiz Barros Silva e adquiriu em 1961. Foi comprado pela Prefeitura Municipal de Quebrangulo em 2012, a gestão de Marcelo Vasconcelos. Então, como ele nasceu na cidade de Quebrangulo, ele passou a poder fazer essa situação após as possibilidades que ele tinha de realidade, né, do cargo que, apesar de não ter recebido a comenda, né, de barão, ele foi um homem que fez várias obras, não só na região do próprio Quebrangulo, né? Aqui está dizendo assim, ó, barão de Paulo Jacinto Tenório de Albuquerque e sua descendência, genealogia dele, né, do barão Jacinto Tenório de Albuquerque. Olha a foto dele assim, a mais atualizada, né, que a gente tem naquela época, esse aqui, ó, né? Esse é o Paulo Jacinto Tenório, olha a pessoa de Palmeira dos Índios, esse aqui é o barão de Palmeira dos Índios, Paulo Jacinto Tenório de Albuquerque. E a cidade de Paulo Jacinto, ele nasceu em Quebrangulo, mas na cidade de Paulo Jacinto teve esse nome por causa dele, tá? Isso é uma descoberta maior, né? Não só da questão da cidade de Palmeira dos Índios, mas de Quebrangulo e de Paulo Jacinto, tá bom? Eu vou mostrar agora
aqui isso que eu falei do castelo, né? Daqui, olha lá, eu vou mostrar aqui, ó. Ok? Vamos ver outras coisas aqui que são importantes nessa região. O importante é que vocês passem a conhecer quem era o barão. Deixa eu ver se tem uma foto melhor dele aqui, mais atualizada. Mas vocês já estão sabendo agora que o barão de Palmeira dos Índios é o quebrangulense Paulo Jacinto Tenório de Albuquerque, tá? Então não tem mais alguma coisa, não, que eu vou inclusive tentar aumentar para ver se eu consigo também outras informações sobre tudo isso que a gente está passando aqui. Então ele nasceu em Quebrangulo e morreu em Atalaia, tá? Pronto, ele nasceu em 1846 e morreu em 1927. Eu já tinha uns 90 anos, depois com mais 110, né? Bom, de qualquer maneira, quero agradecer a vocês, porque mostrar a história, eu estou rehistorizando, eu estou fazendo uma limpeza, estou fazendo os adendos de coisas na história do Brasil que não se sabia ou que se ocultava, né? Você deve saber que a história do Brasil foi contada por alguns historiopatas, né? Entendeu? Foram narrativas políticas, partidárias, que fizeram isso, de certos regimes que existiam. Mas agora eu quero fazer essa limpeza, como eu estou fazendo a questão do verdadeiro herói do Quilombo dos Palmares, que é Ganga Zumba, né? E não Zumbi, né? E a gente vai fazendo essas alegações, procurando cada vez mais chegar perto da verdade. Então, povo de Palmeira dos Índios, o meu torrão sagrado, Palmeira dos Índios, nós temos o Barão de Água Branca. Aliás, nós temos o Barão de Palmeira dos Índios. Como eu também me lembrei do Barão de Água Branca, eu citei como se fosse uma gafe, mas não foi, que era parente meu, Barão de Água Branca, né? E que inclusive Lampião participou lá, trabalhou na fazenda dele. Mas esquecendo, depois a gente vai falar do Barão de Água Branca, tá? Então vocês conheceram agora a história de Paulo Jacinto Tenório de Albuquerque, o Barão de Palmeira dos Índios, a terra de tantas pessoas maravilhosas, fantásticas do passado, que precisam ser respeitadas por você, transmitindo isso para o futuro, para seus alunos, buscando sempre a verdade, porque saiba que na história, a história é uma ciência, mas o uso da história pode ser feito como narrativa psicopata, de algumas linhas até autoritárias, ditatoriais, que tentam manipular a história. Então não caiam na onda de ser lá o que você está vendo no livro de história, ser uma verdade absoluta. Por favor, procure, me ajude a procurar a verdade atrás de muitas coisas erradas. Por exemplo, a viúva Pocina, já tem um vídeo meu no canal Everton Wood, que ela existiu. Era a personagem mais importante, junto com o Senhorzinho Malta, que existiu, o nome do Senhorzinho Malta também. A viúva Pocina, de Roque Santeiro, que é considerado por alguns cineastas, por alguns teatrólogos, dramaturgos, como a melhor novela da história da teledramaturgia brasileira. A viúva Pocina nasceu em Belém, pertinho de Palmeira dos Índios, e ela aí levaram a história dela para a Globo, né? E com isso depois ela se tornou até ofuscada, porque a Regina Duarte fez um trabalho maravilhoso no personagem dela, e ela existiu. Saiba que ela existiu na vida real. Você quer saber mais? Procure o meu documentário Viúva Pocina Real, né? E a fictícia, né? Que ela existiu, tá bom? Um beijo, Everton, e até a próxima redescoberta da história, ou limpeza da história, ou trazer coisas novas em relação à história. Lembre-se, a história pode ser como esse óculos.
pode servir para ser ruim para a minha vista, ou pode servir para ser bom, para eu conseguir enxergar melhor. Como o Zé Coió dizia, eu só quero ver as mulheres, né? Eu quero ver a realidade, a verdade. É esse o meu objetivo, junto com o meu tio, que foi historiador, Luiz de Barros Torres, que fez até um museu lá, em Palmeiras dos Índios também, Museu Chucuru Cariri. Tá bom? Beijo, Herbert. Até a próxima.